Olá, queridos alunos, como estão? Nessa videoaula nós vamos falar sobre gêneros literários. O que são gêneros literários? É uma classificação que se faz dos textos de literatura a partir das características semelhantes que alguns deles apresentam entre si. Aristóteles, filósofo grego, definiu 3 grandes gêneros literários: o gênero épico, o gênero lírico e o gênero dramático. Gênero épico corresponde a enormes poemas narrativos que vão ter a figura de um herói, o protagonista, que enfrenta conflitos, perigos, batalhas, geralmente representa um povo. Nós temos na figura do poeta Homero o primeiro grande autor de poemas épicos do Ocidente de que se tem notícia. Autor de obras clássicas, muito conhecidas e adaptadas até os dias de hoje, como a Ilíada, por exemplo, que narra a Guerra de Troia. Já foi para o cinema a adaptação dessa obra, que tem como protagonista o herói Aquiles. Ou a Odisseia, que tem como protagonista Ulisses, que após participar da Guerra de Troia, enfrenta vários perigos para reconquistar seu reino, numa viagem que dura 10 anos. Em língua portuguesa, o poema épico mais importante é o poema Os Lusíadas, do poeta português Luís de Camões. Esse poema foi feito no século XVI e narra a viagem que Vasco da Gama fez no final do século XV para restabelecer o comércio europeu com as Índias, encontrando uma nova rota de navegação pelo sul da África e enfrentando muitas aventuras. É um poema riquíssimo. Ele traz diversos conhecimentos como história, geografia, astronomia, mitologia, além de ser um poema que ajudou a definir o nosso idioma. São 8.816 versos decassílabos, divididos em estrofes de 8 versos. Na poesia épica, portanto, nós temos um narrador, a voz que enuncia é um narrador, é uma história de aventuras e de heroísmo, temos um protagonista, no caso, que seria o herói. São poemas enormes que têm milhares de versos. Gênero lírico, segundo o gênero que eu quero falar com vocês, é o gênero lírico. Por que esse nome lírico? Devido ao instrumento musical da antiguidade, a lira, que era usada para acompanhar a poesia lírica. Poesia lírica é formada por textos mais curtos. Então, em termos de extensão, eles são bem pequenos comparados com a poesia épica. São poemas geralmente feitos em primeira pessoa, geralmente, em que alguém confessa seus sentimentos de amor, de saudade, de tristeza, de solidão. Essa voz que confessa seus sentimentos chama-se eu lírico. Cuidado, não chame de narrador. Narrador é na poesia épica. Na poesia lírica nós temos um eu lírico. Um grande autor lírico da nossa língua é também o poeta Camões, o autor do principal poema épico que eu citei agora há pouco, Os Lusíadas. Também é autor de belíssimos sonetos líricos. O soneto é esse tipo de poema que tem 14 versos, divididos geralmente em 2 estrofes de 4 versos, 2 quartetos, e 2 estrofes de 3 versos, 2 tercetos. Então, Camões, grande poeta lírico de nossa literatura. Temos outros grandes poetas líricos, como o brasileiro Mário Quintana, temos Manuel Bandeira, temos Olavo Bilac, temos Carlos Drummond de Andrade, nosso poeta maior, Vinícius de Moraes. Então lembre-se, poesia lírica, poemas em primeira pessoa geralmente, a grande parte deles, confissão de sentimentos. A voz que enuncia o texto é o eu lírico. E o terceiro gênero literário é o gênero dramático, que corresponde às peças de teatro, textos feitos para serem representados no palco. Nesse tipo de texto você também não tem um narrador, porque a história não está sendo contada, ela está sendo encenada, representada por atores que vão fazer as falas dos próprios personagens. A estrutura desse tipo de texto é de diálogo. O texto é formado pelas falas dos personagens. Aristóteles subdividiu esse gênero em 2 subgêneros, a tragédia e a comédia. Na tragédia, nós temos histórias com uma densidade emocional, uma carga emocional mais forte, em que normalmente o final é trágico e a plateia vê diante de si
grandes temas morais, né, grandes temas morais e emotivos sendo representados pelos personagens. Geralmente, a tragédia ela começa numa situação de equilíbrio e termina de forma trágica. E nós temos a comédia, que é um tipo de peça teatral mais popular, com personagens mais populares, geralmente personagens que representam um tipo social. A linguagem costuma ser mais simples, e a comédia ela costuma começar com um conflito que é apaziguado e termina com um final feliz, além de apresentar cenas cômicas. Ok? Bom, com o passar do tempo, com o surgimento de novas tecnologias, surgiram muitos outros tipos de texto literário que precisaram ser adaptados nessa classificação do Aristóteles, né? Sobretudo com a literatura em prosa, né? A literatura que é feita numa modalidade diferente da poesia. Então nós vamos ter modernamente o gênero épico passa a ser chamado de gênero narrativo mesmo, que aí ele envolve tanto a epopeia como os textos narrativos em prosa, como é o caso, por exemplo, do conto, né? Que são narrativas curtas. Aqui eu tenho o exemplo do livro do Mia Couto, O Fio das Miçangas, que é um livro de contos excelente desse escritor moçambicano. Ou o romance, que é a narrativa literária em prosa mais longa, né, dividida em capítulos, tem centenas de páginas. E aí eu trago como exemplo o nosso romancista maior, Machado de Assis. Aqui é uma obra que envolve todos os romances de Machado de Assis. Bom, amigos, então por hoje é só. Até a próxima. E lembrem-se, gêneros literários: épico, lírico, dramático.